Muito boa noite! Gente, hoje aqui estamos para falar um pouquinho com vocês sobre o novo projeto que é o Atualiza. Mostra lá pra gente, ó, Atualiza Podcast, que é o novo trabalho que a gente vai estar desenvolvendo a partir de agora com a F5 Assessoria. Primeiro quero me apresentar, meu nome é Karina Meguro, já para os mais íntimos, e dona e proprietária da empresa F5 Assessoria, né? O que a empresa F5 Assessoria faz? Nós terceirizamos processos financeiros, BPO financeiro principalmente, e os processos de RH. Também sou muito conhecida pelo trabalho desenvolvido na área de recrutamento e seleção, né? Eu espero que os meus colegas BPO estejam aí de plantão, participando dessa live e nos ajudando agora nesse momento, né? E eu quero dizer para vocês que a gente tem um canal lá no YouTube, a gente tem a nossa página lá no Instagram, no Facebook, e também temos o nosso site. Entra lá, pesquisa quem nós somos, veja a veracidade de todas as informações e o trabalho e a seriedade com que a gente faz tudo por aqui, ok? E hoje, a abertura do podcast que é o Atualiza, né? Atualiza porque dá um F5. Atualiza aí as informações, né? A gente brinca muito com isso e é bem legal falar sobre isso porque a nossa empresa chama F5 e eu até brinco muito sobre isso porque eu sou uma pessoa que tem até um pouco ansiosa e o meu marido costuma brincar comigo que é só atualizar. E de tanto atualizamos informações, atualizamos empreendimento e hoje somos a F5 Assessoria. Pessoal, entra lá no canal, curte a gente nas páginas, ajuda a gente aí a ser grande, tá? Porque todo mundo começa pequeno. E eu quero agora, né, apresentar para vocês uma pessoa que para mim é muito importante, parceira de negócios e amiga, né, particular. Eu tô falando aqui da advogada, da mãe do Léo, da esposa do Leandro, da mulher que tem um amplo currículo na área de multinacionais. Eu me refiro à doutora Adriana Guimarães. Recebam a doutora Adriana Guimarães aqui com a gente. Que legal, boa noite. Obrigada. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada por estrear com você o primeiro encontro também. Obrigada pelo convite. Conta aí para nós quem é a doutora Adriana. Ué, você falou que você ia contar no meu lugar. A doutora Adriana é fantástica, gente. Vocês não fazem ideia da parceria que nós temos por aqui. A doutora é parceira em revendas de veículos, a doutora é parceira na área de negócios, a doutora é parceira na área de gestão, a doutora é parceira na hora de brigar lá. E por isso eu sou chamada do quê? Você falou que você ia contar... Papo reto! Bom. Muito bem lembrado. Ela é papo reto. Nós temos uma brincadeira entre nós aqui, que quando o assunto é muito difícil de resolver, ela fala, Karina, papo reto, né? Papo reto. E é isso aí. Fala aí para nós, doutora, quem é a doutora Papo Reto? Exatamente. Boa noite, bem-vindos a todos que estão conosco aí. Exatamente, foi assim que começou a nossa brincadeira, a nossa parceria, há aproximadamente um ano, né? Quando eu brincava, eu estava discutindo o assunto, é papo reto, não adianta me enrolar, papo reto. E aí, por que papo reto, né? São 26 anos de profissão, aniversário essa semana, inclusive, formada em Direito, e aí é uma história sempre trabalhando dentro das empresas. Desde o princípio, desde o estágio, o primeiro emprego, aí a primeira empresa onde eu fui contratada CLT também foi uma cooperativa empresarial, vim a Curitiba em 2001 para trabalhar na Bosch, fiquei um tempo, fui para a Volks e fui para a Renault. Então, de alguma forma, também tem uma similaridade aí com as nossas revendas de carros. É por isso que a gente acaba conhecendo o que acontece na fábrica e depois as atividades que geram dentro dos nossos lojistas aí. É isso aí. E ela veio aqui para falar um pouquinho... O que nós vamos abordar aqui hoje, gente? Nós vamos falar um pouquinho sobre gestão. Nós vamos abrir alguns temas de gestão. Vamos falar um pouquinho sobre vendas e vamos falar um pouquinho sobre o pós-venda, que é a parte que é onde a gente se diverte, né, doutora? Então, nós temos algumas histórias para contar aí. Se você é um lojista, está chegando agora, está abrindo o seu empreendimento, vale a pena parar um pouquinho e ouvir e ver essa live, tá, gente? Vamos para a nossa conversa aqui, o nosso papo, que a gente gosta de conversar, né? Então, vamos lá. Por que nasceu esse projeto, doutora?
Então, o projeto, a minha atividade em si, ela foi concebida, eu acho que nos últimos 4 anos, em razão do conhecimento amplo adquirido no mundo jurídico e empresarial. E aí, observei sempre que grandes empresas, elas têm a possibilidade de ter uma organização muito maior, inclusive se compõe de muitos profissionais, e para eles é mais fácil se manterem organizados. E o que eu percebi? Todo pequeno empreendedor, desde que ele nasce até o seu primeiro ano de vida, o segundo ano, enfim, o princípio do seu negócio, para ele é muito difícil. Ele não se profissionaliza, ele não se capacita suficientemente e quer queira, quer não, a parte de gestão, ele anda junto com a nossa assessoria jurídica. E a carência nesse mundo de informações é que me levou a olhar para esse público. É para ajudá-los a desenvolver e para se firmarem na atividade empresarial. Porque a gente bem sabe que todos aqueles que nascem despreparados morrem em curto prazo. É um trabalho muito bacana, né, gente? Porque eu acho que vale a pena ressaltar isso aqui agora com vocês, porque nós estamos falando de uma profissional que estava a nível muito elevado, né? Então, assim, é como descer no nível do microempreendedor, que é onde a gente vem hoje, desde o microempreendedor, e vai carregando ele aqui para tentar trazer esse profissionalismo mesmo, né? Esse desenho de gestão dentro das empresas de uma forma muito simples até, né, doutora? A gente procura trazer de uma forma muito simples, assim, para que ele venha entendendo e realmente ele se torne um grande empresário, né? E diga-se de passagem, né, gente, que nós temos recursos hoje. Eu vejo muita gente dizendo que não tem condição de estudar, que não tem tempo. Gente, o Sebrae traz muitas coisas dentro disso, né? Eu queria que a doutora falasse um pouquinho sobre o Sebrae também. Eles fazem um trabalho muito bacana que traz aí muita informação, de incentivo né? à profissionalização. Eu acho bem importante olhar hoje para o mercado do pequeno empreendedor, porque se vocês observarem uma das primeiras estatísticas, eles são o maior número de empresas que oferecem emprego no mercado de trabalho. É neles que se concentra o maior número de empregos fixos. Segundo, por isso a existência do Sebrae, a facilidade de capacitação, a facilidade de informação a todo tempo, isso é muito importante. É uma pena que os pequenos empreendedores não busquem isso com tanta agilidade. Porque é necessário, não dá para aventurar e montar um negócio. É preciso parar um pouquinho e organizar o voo, senão o voo vai cair lá de cima. Eu tenho um amigo e colega e parceiro de negócio que fala assim que não tem como ser um CNPJ forte se você for um CPF fraco. Exatamente. É claro que isso dá um outro encontro, né? Com toda certeza. Falar da mistura do CPF com o CNPJ. Começa assim. Os BPOs amam isso, né, gente? Vamos falar sério, né? Quando começa a misturar os faturamentos, começa a misturar as finanças, a dor de cabeça é grande, hein? Mas isso fica para um próximo encontro, né? Vamos dar sequência por aqui, porque o relógio anda e a gente tem bastante coisa para falar para vocês hoje. Diz para nós, doutora, como que a gente faz para organizar uma empresa? Como que a gente começa uma empresa? Qual que é o ponto de partida? Se eu realmente penso em montar um negócio, eu hoje entendi que muito negócio no nosso mercado, ele nasce porque eu gosto de fazer determinada coisa. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de vender carro, eu gosto de trabalhar com artesanato, enfim, são várias nuances aí, né? E aí o negócio nasce porque eu gosto de fazer alguma coisa, mas é muito distinto a situação. Eu gosto de fazer alguma coisa e eu vou montar um negócio com isso. Então, o que é importante? É importante a profissionalização. É importante entender o que é necessário para abrir uma empresa, formalizar uma empresa, faturar corretamente, olhar para os clientes que eu vou atender. É importante eu ter um financeiro, qual é o meu custo fixo para começar um negócio, quanto eu preciso vender para manter o meu negócio em pé. Então, essa questão de desenhar a ideia do negócio, imaginar ela funcionando por 6 meses é muito importante. Não dá simplesmente para montar um ponto e achar que amanhã ou depois começa a funcionar o negócio. A estatística fala, né? O Sebrae é um dos que traz essa estatística de que nos 6 primeiros meses é quando as empresas se endividam e acabam encerrando as suas atividades, né?
Então, nós não estamos falando de algo muito avançado aqui não, tá, gente? Nós estamos falando assim, de entender qual é o teu custo fixo, né? Quanto você precisa para manter o teu negócio, quanto que você tem que faturar, ou seja, né, estruturar a forma com que esse dinheiro vai entrar e também saber o lucro que você vai ter disso, ou seja, quanto vai sobrar. Muita gente diz assim, olha, eu faturei, bate no peito e fala, eu faturei 1 milhão. Exatamente. E daí, doutora, faturamento é lucro? Não. Quanto eu tenho disponível no caixa no final do mês, no final do ano para tirar férias? A gente paga no cartão, né, doutora? Ah, entendi. E 24 vezes, né? É, no cartão do assim, CPF e do CNPJ. Depois você decide. Você vê como é que você vai fazer dá. a administração disso lá no financeiro. Não dá, né, eu gente? somaria tudo isso hoje, um último considerando. Infelizmente, tem muita gente abrindo mais do mesmo. Qual é o meu diferencial no mercado? Eu deixaria esse primeiro recado para quem nos assiste. Qual é o meu diferencial? O que eu vou fazer diferente de todos os outros? As pessoas não pensam nisso. Mais do quero mesmo. abrir um parênteses aqui, isso serve para nós BPOs de operação também, né? Porque assim, todo mundo acha que todos fazemos a mesma coisa. Não, né? Não fazemos nem para nichos iguais e nem fazemos a mesma coisa, né? E agora, tudo bem, o título hoje, né, sobre as revendas de veículos, então assim, mesmo dentro das revendas, eu lembro de uma conversa que a gente teve outro dia, que você me disse o seguinte, eu falei assim, doutora, como é que tá aquele lojista? Você falou assim, olha, ele me surpreendeu, e você vai lembrar dessa conversa agora. Você me disse o seguinte, ele se especializou num tipo de veículo, que sim. era um modelo específico de veículo e que ninguém queria trabalhar. Ou seja, era um modelo que ia diferenciar ele no mercado, e de fato diferenciou. Então, assim, não basta apenas a gente fazer, a gente tem que se destacar, né? Exatamente. Eu acho que isso é bem importante. Com o tempo, a gente foi percebendo que tem muito da mesma. É a mesma padaria, é o mesmo mercado, é o mesmo restaurante, é o mesmo... Sempre do mesmo jeito. O que temos para fazer diferente? Eu acho que isso fecha o pacote do pensamento, de como eu vou organizar para começar alguma coisa. Tá, e qual que é o conselho, doutora, que você dá para aqueles que já estão operando? Já estamos no mercado. Aos trancos e barrancos já estamos em voo. Às vezes lá em já cima, estamos às vezes lá voando, embaixo. não sei em que condição, mas já estamos lá voando. Não sabemos exatamente qual é o combustível que tem, se o voo chega onde tem que chegar. E como que eu resolvo isso? Como que eu melhoro isso para que eu não venha entrar na estatística daquelas empresas que fecham com um período tão curto de tempo? O que eu recomendo nessas circunstâncias? E olha para o seu negócio. É como se você estivesse assistindo um filme do seu negócio. Para e olha para ele. Como você está no mercado? Como está a sua imagem no mercado? Como está a sua rentabilidade no mercado? Como está a sua rotatividade na equipe? Como está a sua margem de lucro efetivo? Vale a pena considerar também como está seu nível de estresse diante desse negócio todo. Você é um sobrevivente ou você está atuando de forma profissional? Tem muita gente que está no mercado hoje que não consegue olhar para o negócio e dar um diagnóstico rápido dele. Então, nesse momento, o que eu diria? Olha para ele. Ele sobrevive aos trancos e barrancos ou ele precisa de algumas paradas, algumas manutenções? E aí, o que eu chamo de manutenção? Profissionalize-se. Vá em busca de conhecimento para melhorar o que você faz hoje. É nesse sentido. É o diferencial. Tem muitas coisas acontecendo nesse sentido de que eu vejo hoje, né, no grupo dos profissionais que nós somos hoje no mercado, que é a terceirização, que nós chamamos de BPO financeiro. Então, muitas pessoas me procuram para fazer recrutamento. E o que eu vejo? Muita gente... vamos falar de um jogo de futebol, né? Muita gente batendo escanteio, tentando cabecear, tentando fazer o gol, depois correndo, o tiro de meta, né? Então, exatamente. Assim, não dá, né, doutora? Assim, muita gente tem equipe, mas ele acaba fazendo tudo, porque ele não sabe. Aí eu acho que eu deixaria, então, de repente, meu segundo recado. De tudo que eu faço na empresa, de todas as rotinas, desde que eu chego até o horário que eu saio, quais delas precisam necessariamente serem feitas? Ou você está fazendo e você não sabe por que ela existe? Então, eu acho que precisa mapear. O que eu faço que necessariamente precisa ser feito? 2.
o que eu faço e precisa ser feito por mim, ou eu posso delegar. Muito legal. Isso é uma das coisas que, infelizmente, é difícil o profissional gestor, o profissional líder assumir. Ele não sabe por que ele faz o que ele faz, muito menos ele não sabe explicar por que ele tem que fazer. Quando ele tem uma equipe, paga por ela, paga bem às vezes e não aproveita. Então, a questão de saber o que deve ser centralizado e o que pode ser delegado também é um grande diferencial no meu negócio. Acordar todos os dias e saber que nós como proprietários de empresa, que somos donos do nosso negócio, a gente tem que fazer o master, né? Fazer aquilo. Eu brinco, né? Às vezes as pessoas perguntam, tá, mas o que você acha que eu devo fazer? O que você acha que eu devo colocar a equipe para fazer, né? Eu brinco assim, que aquilo que a gente é bom, a gente não terceiriza. Exatamente. Então, assim, aquilo que eu sou bom, né? Eu não terceirizo. Agora, assim, o vendedor, ele abre uma revenda de veículo e depois ele diz assim, eu já ouvi muito isso dentro das revendas. Karina, se eu não entrar, a venda não é efetiva. Algo está errado nesse comentário. Por quê? Se eu não entrar, a venda não é efetiva? É porque eu não acredito na minha equipe? Ou a minha equipe não está suficientemente capacitada? Ou eu sou demasiado centralizador? Vamos tentar entender, então, quem somos nós, os gestores desses empreendimentos? Excelente dica. Gente, eu anotaria tudo. É sério mesmo. Na verdade, eu anotei tudo. Qual que é a chave, doutora, para assim, falando no nível geral, não só das revendas agora, qual que é a chave para empreender, para começar? O que você acha, de forma organizada, assim, muito básica, o que você acha que, né, 3 passos para você começar que a gente tem que estar atento nessas informações. Desenhe o seu negócio. Como se chama isso? Montar um plano de negócio. Plano de negócio. Se você entrar lá no Sebrae, o Sebrae tem consultor especializado para te receber nesse sentido. Ele te oferece isso no mercado sem cobrar nada, inclusive. Tem toda uma política de profissionalização. Então, assim, desenhe o seu negócio. Como ele vai acontecer? Como o dia a dia dele. Esse é um primeiro momento. O que é muito importante? Desenhar, inclusive, o ponto do financeiro. Você precisa ter uma reserva de valores para você sobreviver no mercado, no mínimo por 6 meses. Todo mundo diz que tem que ter uma reserva por 12 meses. É lógico, mas é difícil, gente. A gente bem sabe que eu desvisto um santo para vestir o outro muito rapidinho. Então, isso não é próspero. Mas, no mínimo, por 6 meses, você precisa ter uma reserva financeira. Eu acho que é o segundo momento, é a segunda coisa que você precisa observar. E o terceiro se cerque de boas pessoas. Se cerque daqueles que vêm. Não posso colocar o vizinho do meu melhor amigo, também não posso colocar a esposa do meu amigo para trabalhar no meu empreendimento, doutora, só porque o meu amigo pediu? Não dá. Para quem me conhece um pouquinho, o papo é reto. Papo é reto. Eu não contrato quem eu não posso demitir. Se eu contratar a Vamos anotar essa frase, gente. Se eu contrato a cunhada, se eu contrato o parente, se eu contrato a ex, se eu contrato... Enfim, gente, eu não contrato quem eu não posso demitir. Você não é cabine de emprego. Você é uma empresa. Você tem que dar resultado. Você tem que se cercar dos melhores profissionais. Eles chegam em você com uma missão, com uma tarefa, e é assim que eles têm que viver com você. Eu ouço muitas pessoas falarem o seguinte, Karina, você faz um recrutamento, você coloca alguém lá para fazer aquele trabalho, mas assim, doutora, tem alguém lá para fazer aquele trabalho? Que é exatamente o amigo do amigo do amigo que foi contratado lá e que é isso que ela acabou de comentar, gente, que depois a gente não consegue demitir. Então, o que ele faz? Ele começa a criar uma situação para que em algum momento aquela pessoa se sinta mal o suficiente para sair dentro da empresa sem você precisar dispensar. Então, assim, não é o caminho, né? Então, assim, eu costumo dizer que nós vivemos algumas dificuldades e nós criamos algumas dificuldades. Na verdade, para quem estuda um pouquinho mais, deve ter ouvido aí já muito sobre a questão da autorresponsabilidade. Eu crio o que eu tenho para viver hoje. Eu criei. Eu construo hoje, amanhã eu colho. Então, assim, não é por causa do governo, não é porque alguém pediu, não é porque o mercado está ruim, não é porque o cliente não vem na minha loja. Na verdade, é assim, eu crio o meu dia de amanhã.
E isso se chama autorresponsabilidade. Isso é uma das coisas que todo mundo deveria estudar. O problema está no espelho. Mais ou menos, digamos assim. As pessoas precisam olhar. É assim, o que eu fizer hoje, eu vou colher amanhã. Exatamente esse é o recado. E isso vale para dentro da empresa também. Excelente. Falando de treinamento, doutora, e a sua importância, né? Não falando só de treinamento de vendas aqui, claro que a gente vai enfatizar um pouquinho isso agora, né? Mas treinamento num todo, né? Eu contratei, eu vejo muito isso também, tá? Eu contrato, quando eu vou contratar, eles falam assim, olha, mas só dá para fazer tal valor. Então, né, daí procura não exigir muitas coisas também, porque senão a pessoa também não vai querer se encaixar na vaga, né? É muito comum eu ver isso no mercado também, né? Eu e toda a minha equipe, a gente tem muita dificuldade por causa disso. Então, mas a minha pergunta é, dá para você recrutar uma pessoa, dá para você recrutar uma recepcionista para ser uma assistente financeira? Não. Lá em casa a gente costuma chamar muito de tragédia anunciada. A gente já sabe que não vai dar certo. A pessoa vem, ela participa, ela se compromete, mas com o tempo ela vai gerar desmotivação. E se ela for treinada, doutora? E se ela ficar, né? Eu sei que as multinacionais têm uma situação aí bem bacana que você pode comentar aí pra gente. A respeito de treinamento, eu acho assim, tem alguns passinhos antes que eu gostaria até de comentar, para eu chegar nessa situação de treinamento. Hoje, é um outro ponto também, é um assunto que você poderia discutir uma noite toda, é a questão do perfil profissional. Eu preciso ter descrito e compreendido corretamente qual é a tarefa que precisa ser feita em determinada posição na minha empresa. E eu preciso trazer profissionais que tenham perfil profissional e pessoal para exercer aquela atividade. Não adianta eu contratar uma pessoa introvertida para ser vendedor, na esperança de que daqui 6 meses ele me traga um bom resultado. Não adianta, ser vendedor corre no sangue. Então, vale um pouquinho estudar a questão do perfil profissional, que a gente fala muito, especialmente na área de recrutamento, isso é muito comum. A pessoa está dentro da minha organização, a pessoa precisa de treinamento, ótimo. Esse treinamento que a empresa vai fazer um investimento, servirá para quê? Então, é preciso ter um foco. Não adianta eu fazer um treinamento, ele é vendedor, mas ele vai fazer um treinamento aleatório em alguma outra atividade. Não dá. Eu preciso ter um foco, eu preciso ter um direcionamento. E o que acontece, por exemplo, nas grandes empresas? Quando a empresa faz um investimento em treinamento, é costume se fazer um contrato entre partes para fazer o quê? Eu estou patrocinando um treinamento para te aperfeiçoar. Você continua trabalhando comigo por 1 ano, pelos próximos 2 anos, enfim, de modo que existe essa contraprestação. Então, eu te incentivo a se desenvolver e você permanece comigo trabalhando. O que a gente vê muito hoje? Eu treino, aprendo um pouquinho mais e em razão de todas as práticas de mercado, na semana seguinte, no mês seguinte, eu estou no concorrente. Então, olhem para isso. Estou fazendo treinamento para mandar o meu empregado para o meu concorrente? Para e prensa o que está errado dentro de casa. Eu costumo ouvir muito dos lojistas eles dizerem assim, Karina, vem dar um cursinho para o meu financeiro. Dá para dar um cursinho para o financeiro, doutora? Dá para dar um cursinho. Qual é o foco do teu treinamento? Eu não faria um treinamento sem foco, sem objetivo. Então, eu preciso entender por que o financeiro precisa de treinamento. Deve se dar em razão de um objetivo. Tem que estar algo bem desenhado. Primeiro ponto. Segundo, o que eu pretendo alcançar com esse treinamento? Isso vai ser um cursinho de 4 horas? Isso vai ser um cursinho de 5 noites? Eu não sei. Mas ele tem que ter um foco. Exatamente. E daí, assim, às vezes a gente acaba de treinar, né, a cidadã e ela sai da loja, né? E daí o lojista tem que fazer o quê? Tem que me ligar de novo e dizer, olha, né, infelizmente eu vou ter que treinar de novo. Então, vale a pena a dica, né, gente? As multinacionais usam isso como regra, né? Eles colocam os treinamentos, fazem os investimentos, mas faz o pessoal assinar a permanência, né, dentro da empresa. Então, vale a pena investir? Com toda certeza vale a pena investir no teu colaborador. Mas a ideia é que você venha entender mesmo a permanência que ele vai ter junto com você, né? Se dá para comer um saco de sal, não dá, né, doutor? Eu brinco que tem que comer um saco de sal primeiro, para depois a gente conhecer, né? É a história do comprometimento com o negócio como um todo, né? O comprometimento. Não é só o gestor, o dono que é comprometido. Quantos estão comigo no dia a dia e são comprometidos ou não? Vamos falar um pouquinho sobre vendas agora? Vamos lá.
E depois a gente vai falar sobre o pós-venda, que é a parte mais divertida, né? Qual que é a estrutura dos processos de venda hoje que a senhora recomenda, doutora, nas lojas? O que é importante? Eu ter um desenho, de novo, é ter a formatação de onde começa uma venda e onde ela termina uma venda. Então, é muito claro que a gente tem investimento, as lojas, de modo geral, elas têm vários investimentos nos softwares da vida para poder fazer... As plataformas, né? Exato, as plataformas para fazer os leads. Ok. E aí começa, como funciona esse desenho? Eu faço investimento nos leads, mas ninguém olha os leads. Ninguém trata os leads. Ninguém trata. Deixa pra lá, não é problema meu. Eu só tenho que atender aquele que apareceu na loja. Ok. Aí a pessoa aparece na loja, como eu trato isso? Então, é o fluxo. Ter um fluxo, um formato, um padrão, uma rotina. Uma continuidade também, né, Adriana? Porque assim, você recebeu o lead aqui, não é porque não é o formato do carro que me dá uma comissão maior, que é o carro que eu vou... me interessar por ele ou não. O lead chegou ali, né? Ele é potencial, então eu vou trazer esse cliente até a loja, vou conversar com ele, vou tratar ele bem, né? Vou ver se eu consigo... né, trazer para uma outra direção, um outro carro. Às vezes ele não é o carro que ele estava esperando, não tinha exatamente o que ele queria, mas eu tenho outras opções ali dentro do pátio, exatamente. Né? E aí realmente é uma conduta esperada do princípio ao fim. Então começa com a questão de trazer para dentro, como vou tratar. Outro assunto que eu me debato muito é o contato com o potencial comprador dentro de um WhatsApp. O que eu escrevo, o que eu falo para ele. Pode falar o tudo? áudio que eu mando. Enfim, quem quiser que fale. Depois a gente aborda isso no pós-venda. Quem paga o pato disso depois? Quem paga o pato disso depois? Então, qual é a conduta esperada? O que um gestor de uma revenda, por exemplo, espera na conduta de um vendedor numa conversa de WhatsApp? Ok, concluímos o negócio. Eu vendo realmente o que eu prometi, ou eu faço uma série de promessas que eu sei que eu não vou poder cumprir. E termina onde? É a questão de formalizar um contrato corretamente, é a questão de entregar a via de um contrato para o comprador. E eles dão o contrato, doutora? É questão de deixar a pessoa ler um contrato, é a questão de preencher um contrato corretamente. Um contrato é um instrumento onde é permitido por lei que eu escreva quase tudo. O que não é proibido, eu posso escrever dentro de um contrato. E quantas vezes eu não vejo as pessoas documentarem corretamente uma negociação porque gera entrave, porque é burocrático. Que é chato. Essa parte eu não quero, é chato. E aí são vários os exemplos, né? São vários os exemplos de, por exemplo, quem é obrigado a fazer a transferência do veículo, o que tem nesse carro, o que não tem nesse carro, qual é o estado desse carro, checar corretamente a documentação desse veículo. Às vezes eu vendo um carro que eu nem mesmo tenho os documentos dentro da loja, e aí gera o segundo entrave. É porque antes da gente vender, temos que pensar que o carro tem que entrar, né? Então, em que condição que o carro vai entrar, né? Em condição que o carro vai entrar, quais são os débitos desse carro, qual é o estado desse carro. Então, o processo de vender um carro numa revenda, ele tem que ser desenhado do princípio ao fim, como ele começa, aonde ele termina. E aí, eu pontuo muito o seguinte: quais são os valores, quais são os princípios da minha loja dentro de um processo de venda de um carro. Eu costumo muito dizer assim: eu vendo a mãe, mas eu não entrego. E isso é uma característica muito séria. Eu vendo a mãe, mas eu não entrego. Então, isso não é legal, porque a gente vai ver lá no pós-venda que tem consequências. Então, um processo de venda, onde ele começa, onde ele termina. Quem dita esse processo de venda? É o dono do negócio. Eu quero que você trate assim, eu quero que você faça assim, eu quero que você aborde desse jeito, eu quero que você não prometa o que você não pode cumprir, eu quero que você encerre a negociação e transfira, ou você comunique a venda desse carro, que isso é um dos principais entraves que eu tenho hoje, assim, o carro sai da loja, ok, está oficializado. Qual é o segundo momento? O carro sai da loja é porque a loja já recebeu o dinheiro do financiamento em conta. Esse é o único critério. Recebeu o dinheiro do financiamento em conta, tudo bem, o carro está liberado. Será que é só isso, gente? Eu acho que já foi comunicada a venda? Já foi comunicada a venda. Já foi transferido esse carro? Quem assumiu a responsabilidade pela transferência desse carro?
tem que concretizar. Nesse momento até eu queria fazer eu acho que é muito válido. Na semana passada eu fazia uma audiência e aí teve toda uma confusão numa audiência por causa de um carro não transferido, que agora não transfere mais, enfim. E aí o conciliador na audiência percebeu que eu sou uma advogada que tenho vários clientes lojistas e me chamou para conversar. E ele disse assim, doutora, a senhora que é uma pessoa que trabalha com vários lojistas, nos ajude. Eu, por quê? Aí ele explicou. Papo reto de novo, né? Doutor, esse ano a gente já recebeu mais de 2.500 processos no TJ por causa de problemas com veículo. Seja em relação a estado de veículo e seja com relação à transferência de propriedade de veículo. Uau. Nos ajude a formatar um procedimento nesse sentido. Falei, doutor, não conta comigo. Essa é a minha primeira bronca. Ainda esses dias eu brincava. Falei, gente, botou 2 patinhas do portão para fora. 2 patinhas. O carro tem 4 patinhas. Põe 2. Comunica a venda. 2 patinhas para fora, ou seja, 2 pneus para fora já era, gente. Comunica a venda. Existe assim, a gente exemplos, eu gosto muito de trabalhar com exemplos. E tem uma enormidade de exemplo. O carro que bateu, o motoqueiro que pegou, o acidente que aconteceu, o cara que perdeu a carteira. Existem vários exemplos que geram prejuízos em razão da falta de uma comunicação de venda. Eu lembro quando a minha mãe foi comprar o carro dela foi 0, e daí houve um questionamento do seguro, né? Eu lembro bem dessa situação. E daí eu falei assim, por que ela tem que fazer o seguro, né? Eu não gosto, assim, a minha mãe é uma pessoa de idade, né? Então eu não gosto que abordem ela, que eu sinta assim que ela está sendo pressionada a fazer alguma coisa, né? E daí, como filha, eu entrei, falei, como assim, né? E daí ele disse assim, a moça que estava vendendo falou assim, não, o carro não pode sair do pátio da loja sem o seguro. Daí eu perguntei para ela por quê. Daí ela falou bem assim, porque eu acho que era uma situação que já havia acontecido, que ela deve ter usado como exemplo, que já aconteceu do carro sair dali, bater descer na rampa da loja, e daí a pessoa dizer, não, então eu não vou levar porque o carro ainda estava dentro da loja. Ah, entendi. E daí eles falaram que nesse sentido eles não deixavam o carro sair do pátio, ou seja, não tiravam lá, não iam nem buscar ali no pátio se o seguro não tivesse assinado, né? Então, por quê? Porque aconteceu o acidente, um incidente que aconteceu ali e realmente eles tiveram muito transtorno para resolver. Então, realmente é válida essa informação, né? A gente realmente precisa tomar os devidos cuidados, né? Como escolher o vendedor líder? Como escolher o gerente da loja, doutora? Ele vendeu... mas ele bateu a meta, ele vendeu 12 carros esse mês. A que preço? A que custo? Qual foi o lucro? Qual foi o lucro? O que ele prometeu e não cumpriu? Esse carro vai voltar ou não vai voltar? Vai voltar, não vai voltar? Qual foi a avaliação que ele realizou no carro dado como parte de pagamento? Mas então não é só vender? De jeito nenhum, né? Então, qual que é as características assim, né, que você acha que é bem importante avaliar para levar um gerente de loja? Eu vou fazer vou voltar um passinho ainda. Gerente de loja, realmente ele é um profissional necessário em todo estabelecimento? Mas daí eu posso acordar mais tarde, né, doutora? Não, pula essa parte. Pula essa parte. Mas assim, primeira coisa, eu quero um gerente de loja para ele ser o meu parceiro e braço direito? Para ele pensar como eu? Para ele agir como eu faço, como dono de loja? Ou eu quero o meu gerente para eu ter uma figura ilustrativa? Então, de novo, traçar um desenho para um gerente de loja. O que eu espero dele, quais são os atributos que ele tem que ter, a questão de comunicação, tratamento, inteligência emocional, integração com a equipe, desempenho de resultados, o nítido intuito de sempre aprender, de ser um profissional que vai fazer um desdobramento de conhecimento para a equipe. É ele que, em tese, teria que estar fazendo um processo de capacitação e motivação diária para a minha equipe. Então, o que é importante? Eu sempre digo que as lojas promovem o vendedor que traz mais vendas à condição de gerente. Isso está certo ou isso está errado? Eu pergunto sempre, isso está certo ou isso está errado? A pessoa pode vender muito bem, mas ela não tem um perfil de liderança de uma equipe. Eu não posso estragar um vendedor daí? E eu vou perder o vendedor e eu vou perder o gerente.
Então, assim, ele está disposto, ele tem perfil para ser um gestor, ele tem um perfil para administrar várias situações que acontecem no dia a dia da loja, além de uma venda propriamente dita. Então, é preciso ter um perfil para essa função, é preciso ter um interesse, e ele precisa entender, a figura desse agente precisa entender. Se o dono não tiver, o que eu faço? Como eu faço? Ele precisa estar treinado, ele tem que estar preparado para isso. Os BOs então, também vão vir, né? Exatamente. E ele tem que assumir. Não é nessa o hora filtro, que... né? Você falou sobre inteligência emocional, né? Então, assim, a gente não usa inteligência emocional só para ser um diretor de uma empresa, né? A gente usa... todos os momentos da vida. Inteligência emocional a gente usa até para educar o filho, para até com o cachorro, o dia que ele está afim de aprontar em casa. Tudo, gente, tudo. Então, assim, a inteligência emocional ela é aplicada em qualquer sentido, em qualquer momento, né? Então, não adianta vender bem, não adianta não ter perfil, né? Senão a gente estraga o bom vendedor. E realmente existem ótimos vendedores, né? Exatamente. E a gente acaba... como é que fala a palavra? Quando você leva a corda no pescoço dele e deixa ele se jogar, né? Da plataforma. Porque daí você vai criar nele uma expectativa que depois ele não tem o perfil. E, na verdade, a gente já sabe, né? Que ele não tem o perfil. E a gente estraga o bom vendedor. E não tem nada demais ser um bom vendedor também, né? Não precisa ser o gerente para ser o master. Exatamente. Né? E daí é a hora que as coisas se complicam um pouco. E eu penso igual. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de definir esse profissional, porque senão depois não pode rebaixá-lo e tem que dispensá-lo. E é claro que toda promoção ou toda alteração de função, ela tem que ser realizada aos olhos da lei. Se a gente for parar para olhar a CLT, a forma que isso acontece, como isso acontece, como deve ser formalizado tudo isso, a gente deveria estar fazendo isso também aos olhos da lei. Então, são várias implicações para a promoção de um bom gerente. Tá. Vamos para uma pergunta bem peculiar agora, né? No seu ponto de vista, para a gente entrar e diagnosticar visivelmente que a loja está sendo bem cuidada, quais são os requisitos principais, assim, que a gente faz aquela prévia, aquela olhada e diz assim, vou entrar e vou comprar, ou não, nem vou entrar? Nesse momento, eu vou te responder essa pergunta como compradora de uma loja de carro. Opa! Eu brinco que eu não posso fazer isso, senão eu comprometo os meus clientes. Mas você deveria ser uma conduta esperada de toda pessoa que vai comprar um carro. Poxa vida, eu vou chegar numa loja, como os meus carros se apresentam? Como eles estão visivelmente dispostos? Como eles estão apresentados? É um pátio organizado? É um pátio bonito? É um pátio limpo? É um pátio poluído? Que você chega tropeçando na mangueira, na máquina de carregar a bateria lá, aí tem umas rodas paradas no muro do outro lado do estabelecimento. O macaco, que a gente estava lá trocando a roda do carro. O macaco, tem várias situações, né, gente? Então, assim, qual é a apresentação da minha loja? Eu acho que a primeira coisa que leva muito em consideração é a apresentação nesse sentido. A apresentação dos meus carros. Poxa vida, é uma das coisas que eu critico muito, e sou muito papo reto nessa hora. O carro tem um risco, o carro tem um amassado. Aí a pessoa se interessa, não, mas a gente faz para você, se você quiser o carro. Gente, não põe o carro em exposição para depois tirá-lo e fazer manutenção. Organiza, põe um carro bonitinho em exposição. A manutenção tem que ser feita antes. A manutenção é anterior ao momento de apresentação do serviço ou do produto. Eu vejo muito dessa. Não, tem um negocinho aqui, mas a gente faz para você. Se for para fechar o negócio, a gente faz para você. Gente, isso não é legal. Porque se eu tenho uma conduta crítica sobre isso, eu vou dizer, será que é só isso ou tem mais coisas? Poxa, por que eu corro o risco de perder uma venda se eu podia ter feito isso no momento anterior? Então, isso é uma das coisas que eu sempre coloco. Aí, atrás, somado a isso tudo, eu sempre digo, a apresentação dos meus vendedores. Como eles estão apresentados, como eles estão vestidos, a loja tem um padrão de uniforme, a loja tem um modelo de apresentação pessoal. Bato muito na questão do vocabulário. Sou sua amiga, somos íntimos, mas eu não vou te chamar você de ô parça, ô mano, valeu, cara. Então, assim, o vocabulário, a apresentação do vendedor, isso é uma das coisas que eu insisto muito. Gente, estamos falando de uma conduta profissional. Então, padroniza. É assim que deve ser feito na minha loja. Eu vi num treinamento uma vez que
Ele falou sobre isso, eu nunca tinha pensado, né? Ele disse assim que a gente não deve, se o casal vai na loja, eu achei muito engraçado isso. Se o casal vai na loja, a gente não abre a porta primeiro para a mulher, né? A gente abre a porta para ele, corre e abre para a mulher, para não dar uma impressão de que você está, né, privilegiando ela ou assediando ela ou qualquer outro sentido qualquer outra coisa nesse sentido, Exatamente. né, que fica muito ruim. Mas assim, abrir a porta do carro, né? Não é dizer, fique à vontade, né? Se vira, abre, né? Vamos abrir a porta do carro se o carro já não estiver aberto. Exatamente. E eu não posso deixar de comentar na questão da identidade visual do meu estabelecimento com relação ao que comentam de mim nas redes sociais. Eu acho que isso é identidade visual e isso é muito importante nos dias atuais. Então, assim, o que eu chamo de identidade visual? Qual é a minha idoneidade? Junto a um recomendo ou não recomendo, qual é a minha idoneidade no Reclame Aqui, qual é a minha idoneidade no Google Meu Negócio, qual é a minha idoneidade, por exemplo, no Procon, não sei. Então, isso é muito importante olhar hoje. Tem gente que me pergunta, como é que eu faço para atrair mais clientes? E aí eu sempre digo que, olha para as tuas redes sociais. Quem está um pouquinho preocupado com a idoneidade de quem eu pretendo fazer negócio, eu vou olhar a repercussão dele no mercado. E se você não estiver olhando para as suas redes sociais, a sua identidade visual não está legal. Bem legal. Eu tenho uma amiga que ela é muito rígida, assim, ela tem toque. Então, ela limpa tudo, né? E se ela entra em qualquer lugar, aí não é falando de loja, estou falando de qualquer estabelecimento. A primeira coisa que ela faz é assim, ó. Ela passa o dedo na mesa, no qualquer lugar, no aparelho, e já dá uma olhadinha no dedo dela. Ela tem toque, então, para ela é importante que esteja limpo, né? Se qualquer parte, seja lá dentro, então vamos lá, seja... papo reto? Papo reto. Muitos lojistas, meus clientes, já sabem qual é o meu critério de seleção dos meus clientes, inclusive. Dá para frequentar o banheiro do teu estabelecimento? Dá para tomar café no teu estabelecimento? Gente, se você tem um cantinho do café, pelo amor de Deus, café quentinho, ambiente limpo, o povo dá risada. A doutora chegou, a doutora tá vindo aí. Eu já tive cliente que mandou fazer café, porque sabia que eu estava indo, porque eu sou extremamente chata. Se eu não posso tomar um café no teu estabelecimento, qual é a qualidade do produto que eu vou levar de lá? Excelente, a gente tem que pensar seriamente sobre isso mesmo, né? Como que eu, como comprador, doutora, consigo ver a idoneidade da loja? Falando de tudo agora, de aparência, falando de pesquisa, você acabou de falar sobre as redes sociais, né? Uhum. O que estão falando lá no Google, né? Eu já vi lojas que comentando, né? Nossa, faz o cliente tirar, né? Pega o cliente e tira, né? E daí dá para abordar o cliente? Exatamente. No particular e dizer para ele, tira? Então, nesse sentido, comentar. Primeira coisa, são os comentários nas redes sociais. Isso é uma das coisas hoje que está muito fácil o acesso. Então, isso é a primeira coisa que denota quem eu sou. Então, primeira situação. Somado a esse aspecto, eu diria para você o seguinte: eu, vendedor de um estabelecimento, eu estou interessado em atender a um desejo do meu possível cliente, a realizar um sonho dele, ou eu estou a fim de enfiar um carro para ganhar minha comissão? Enfiar o carro, de obrigar você a concluir um negócio. Então, hoje se fala muito em experiência na venda. Então, se eu entro no estabelecimento e eu não sou bem recebida, ou tento me convencer a comprar o que eu não quero, eu acho que isso é uma das coisas que me preocuparia e não me faria voltar nesse lugar. E tem muito disso. Então, entendo o que o seu cliente quer, entendo o que ele precisa, entendo o que ele busca, crie alternativas em cima desse cenário. Eu acho que isso atrai, deixa ele à vontade, deixa você à vontade para oferecer outros negócios para ele, e ele vai sair falando bem de você. E isso é válido do princípio ao fim, desde o momento em que eu fui apresentada a um produto, desde a forma que eu fechei o negócio, desde a forma que eu retirei o carro da loja, foi cumprida a data de retirada do carro da loja, esse carro não me deu problema, esse carro não saiu já funcionando irregularmente da loja. Então, são fatos que somados mostram quem é você no mercado em geral.
Excelente, isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre pós-venda agora? Vamos lá falar sobre os BOs agora, né? Literalmente são os BOs dos A gente brinca clientes. que é a hora que você mais entra em ação, né, Adri? Sim, felizmente ou infelizmente, eu sou muito clara. Eu falei, gente, eu gostaria de estar antes no processo. Por quê? Se eu estou um pouquinho antes com o lojista, eu consigo orientar, eu consigo adequar uma conversa, eu consigo adequar um documento. Mas depois que já aconteceu todo o trâmite, aí eu entro para apagar um incêndio. Apagar o incêndio. Realmente para apagar um incêndio. Aí o pós-venda. Então, por que um veículo deu pós-venda? Eu acho que isso é primordial. São duas coisas que eu primeiro pergunto. Ele voltou na loja reclamando do carro. Por que ele está reclamando do carro? Precisa entender se o carro tem problema, se o carro não é um carro legal, ou ele se arrependeu do negócio. Dá para devolver? Não dá para devolver. Regra geral é a primeira pergunta. Não dá para devolver. A gente tem muito claro o artigo 18 do CDC, devolução do veículo em desistência do negócio em 7 dias, desde que a venda tenha sido concluída completamente online. Só que eu vejo muita gente tentando devolver o carro porque ela saiu insatisfeita da venda. Ela levou o que ela não gostou. E aí daí pensou em casa. Aí pensou, dormiu, amanheceu diferente. Mas daí antes de 7 dias é possível devolver? Não dá. Vai ter gente que vai fazer, vai ter gente que vai brigar, vai ter N histórias. Mas assim, é devolução de veículo porque eu me arrependi. Eu não estou discutindo aqui de devolução de veículo porque eu descobri que o carro é ruim depois que ele saiu da loja. Porque eu descobri que o carro não é o que me disseram. Porque eu descobri depois de 2 dias que o carro é sinistrado, que o carro tem passagem por leilão. Então, isso assim, não estou nem falando de questões de defeitos do veículo. Então, são vários cenários que depois de 2 dias, 3 dias, 5 dias, o carro retorna porque houve falha na informação durante a venda. Então, os cenários de pós-venda, eu tenho todos eles. Eu tenho o cara que se arrepende, eu tenho o cara que constata realmente que foi enganado, assim como eu tenho um carro que, por um infortúnio, parou de funcionar em algum momento e a gente não pode nunca prever isso no seminovo. Então, é a conduta. É assim, eu voltei na loja. Eu, comprador, voltei na loja. Quem deve atender? O dono? Quem o vendedor? Quem vai atender? O gerente? Porque, é claro, se eu comprei o carro da Karina, é ela que está no meu celular, é com ela que eu fechei a negociação, ela que sabe da minha vida e mais um pouco, ela que conheceu a minha família. Como que eu vou reclamar de um carro para uma pessoa que eu não conheci? Então, a primeira pessoa que ele retorna para conversar é quem o atendeu dentro do estabelecimento. E se esse cara já saiu dali, doutora? Enfim, aí, assim, temos um processo definido de pós-venda dentro do estabelecimento? É isso que eu queria dizer, né? Isso não isenta o problema, né? Não tem nada a ver. Tem que resolver o problema. Assim, voltou o cliente. Como está definido o processo de atendimento do pós-venda? Quem atende, quem conversa, quem observa o veículo, quem avalia o que aconteceu nesse período todo, quem vai dar uma possível solução ou quem vai negar a solução. Então, é muito importante ter um canal de processo de trabalho para o pós-venda. E nesse sentido, vale a pena comentar um pouquinho de um dos clientes que eu tenho, que eu assumi ele com poucas ações. Em 8 meses, o volume de ações mudou muito, aumentou muito. E aí eu falei, escuta, o que está acontecendo no teu estabelecimento? Por que tantas ações? Por que tantas reclamações? Por que tantos casos? Aí a gente vai mapeando. Foi identificada a necessidade de ter um roteiro de atendimento ao cliente no pós-venda. E foi muito legal o trabalho, foi muito produtivo. Por quê? Porque a gente conseguiu, ao mesmo tempo que isso subiu, isso desceu. Legal. Então, existe um procedimento, existe uma forma de trabalhar. Eu não estou dizendo que tudo tem que ser realizado. Esse não é o caso. Porque a gente dá risada, que a gente tem muita história para contar. Mas eu tenho a pessoa que resolveu dar racha com o carro, eu tenho o cara que vai fazer Uber com o carro, eu tenho gente que vai fazer mau uso do carro, eu tenho N histórias. Mas precisa identificar de que fato estamos falando. E esse procedimento é o mais importante no momento do pós-venda. Entendido. Então, carro entrou no estoque. Primeira coisa, quando o carro vai entrar, gente, checklist, né?
Vamos reprisar, né? Vamos reprisar nosso Vamos checklist de entrada e nosso checklist Entrou de lá, saída. documentação, perícia. Perícia, documento do carro, débitos desse veículo, checar o proprietário verdadeiro deste carro. E se o proprietário morreu? Então, tem muito dessa, né? Ah, tá processo de inventário, tá tudo certo, tá saindo. Aí ele acredita, não vai checar, não pega documento, não entende a situação. Entrou o carro, ficou uma semana, graças a Deus, no estoque e saiu. Na hora que Saiu, beleza, né? Saiu, beleza. Fechou. E agora, voltou? como é que a gente... Não, saiu. Como é que a gente faz a transferência? Eu acho que eu não posso deixar de abordar essa situação. Cadê o nosso documento para fazer a transferência? Aí eu vou descobrir que o que foi me dito há uma semana atrás não era verdade. Mas a procuração que ficou lá, doutora? Ah, não sei. Daí tá guardado. Não foi por revenda, tá escondido numa caixinha. Talvez tenha sido esquecido de apanhar uma procuração. Talvez a procuração tenha sido assinada por quem não era proprietário. Então a gente tem N histórias para contar. Por isso a importância, de novo, então, vamos lá, no processo de consignação, entrada do carro. Qual é o requisito? Não é pegar o carro que porque ele está passando na rua, queria vender e botar para dentro. Não é, não é só isso. E se o carro que foi consignado ainda tem o financiamento em andamento, né? Esse também é um ponto que a gente discute e tem muitas ações nesse sentido. Por quê? Porque um carro consignado me gera um processo judicial também. Em razão do quê? Eu, lojista, prometi que eu vou pagar as mensalidades até que eu consiga vender o carro. Legal. Tá escrito isso aonde? Primeiro que não tá escrito, né? Porque o contrato de consignação normalmente não aborda esse aspecto. Segundo, eu passei por dificuldade financeira no estabelecimento, não tenho dinheiro. Quais são as primeiras coisas que eu deixo de pagar? O financiamento dos carros que estão dentro do meu estabelecimento. Aí isso gera o Serasa, isso gera uma busca-apreensão em nome do proprietário do veículo que está dentro do meu estabelecimento. Sim. Isso às vezes gera o recolhimento de um carro. Isso gera um problema pessoal, porque eu não posso ter Serasa no meu nome. E recolhe mesmo, né, doutora? Recolhe, gera o Serasa. Aí vem as nossas ações por dano moral. Por quê? Porque meu nome ficou sujo em razão do estabelecimento. Então, assim, são... Daí vai pro Google, vai pro Facebook, daí aí eu vou festa. Levar o comentário no Google, dizendo que Procon. No Procon, enfim. Normalmente no Procon esse tipo de assunto não rola muito, ele vai direto para a justiça. Por quê? Porque ele vai lá e mostra que ele teve uma inscrição indevida por culpa da loja. E automaticamente eu vou para um dano moral. Isso é certo, é processo ganho. Agora, acho que vale o recado também, é que assim... Qual é a conduta do nosso tribunal regional aqui? No sentido de recebo uma ação judicial que envolve problemas de carro. Eu vou majorar o valor do dano moral no intuito de educar os lojistas a trabalhar. Ah, entendi. Então, as nossas ações de dano, que davam condenações de dano moral de 1.500, de 2.000, hoje elas estão em 5.000, hoje elas estão em 8.000, hoje elas estão em 10.000 reais. É uma forma de tentar dar uma forçada mesmo para o pessoal ver que a coisa é séria, né? A única forma de eu educar, infelizmente, é no bolso. Complicado. E eles perceberam isso como uma forma de trabalhar a situação. Complicado. Tá, mas vamos... Ó, o carro entrou, o carro Você foi vendido, o carro saiu vida. E... eu gosto de complicar, né? E foi parar na justiça. Aí ele não te falou tudo, doutora, simplesmente não te contou tudo. Acho que isso não acontece, né? E daí você tá lá, na telinha, na frente do juiz, e daí você descobre uma nova informação. Isso acontece, doutora? Bastante. E daí? Eu acho que no último ano eu passei acho que 3 situações assim bem legais. Ficou muito bonito, né, na minha cara. Mas são situações que eu descobri qual era a verdade de algum momento da negociação. Princípio, meio, fim, pós. Mas aí você acaba descobrindo dentro de uma audiência, junto com a pessoa, junto com testemunhas que participaram. Então, o que eu sempre insisto? Para o médico, para o advogado, você conta tudo. Você entrega tudo, você conta tudo, você explica tudo. Para que eu possa realmente te ajudar. Para que eu possa realmente orientar a boa condução de um processo. Eu acho que isso que é muito importante. Isso não é legal para ninguém. Porque a pessoa que já ajuizou a ação, ela está muito nervosa, ela vai continuar falando muito mal do estabelecimento. Para o judiciário, a loja não vai ficar bem vista. E para mim, então, que daí eu não tenho como te ajudar a fazer uma boa defesa, é quando eu fico sabendo das coisas desse jeito, né?
Gente, eu vou dar uma pausa e dizer para você, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar para a doutora, aproveita agora, manda lá para a gente no nosso YouTube, ou manda no WhatsApp, né? O pessoal está abrindo aqui para a gente poder ter condições de responder vocês em tempo real, tá? Doutora, falamos sobre a questão do pós-venda, que é sempre um tema muito polêmico, né? O pós-venda é onde acontecem essas situações hilárias, né? Mas tudo bem, acontece, né? Não passou todas as informações, mas e o processo que começou a acontecer e você chega até a loja e fala assim, olha, eu preciso dos documentos para poder te defender, né? E daí, doutora, cadê o documento? Doutora, peraí, aqui nessa gaveta. Nós já falamos sobre isso lá quando a gente discutiu a questão do processo de venda. Então, o que é no meio desta cadeia de momentos da venda, a gente fala também na questão de documentação. Onde está, quem arquiva, quando arquiva, como se facilita a busca dessa documentação. Infelizmente, eu brinco que eu chegando e falando das caixinhas de arquivo morto, as caixinhas marrom. Tá lá. Mas ninguém sabe facilmente localizar. Aí vamos descobrir que, esqueci, estava no WhatsApp, perderam o celular, não tem mais o documento, como isso funciona. Então, é muito importante ter um processo, dentro do processo de venda, ter a questão da documentação guardada. E assim, inclusive, né? Os softwares, a gente consegue anexar essas informações todas no processo de venda, né? A maioria das atividades dos empresários aqui trabalha com revenda. Isso. É fácil anexar, é fácil guardar. É burocrático, eu vou chegar a um extremo nessa situação. Muita coisa foi combinada no WhatsApp. E aí não tem mais o celular, o vendedor não está mais na loja. Troquei meu chip. Troquei o chip. Como que eu faço a busca desses documentos para poder fazer uma boa defesa? Essa é a maior dificuldade. É a maior dificuldade. O que ficou combinado, o que não ficou combinado, o que foi, abriu mão, não abriu mão. Então, assim, é burocrático? É chato? Não vou dizer que não, mas precisa ter. As conversas, eu sempre digo que eu só descubro a verdade quando o pessoal junta a conversa do vendedor dentro do processo. Aí eu fico sabendo tudo que aconteceu. Por quê? Porque aí a única prova que a pessoa tem é o que estava combinado com o vendedor. E, por sua vez, o gerente não conhecia. Por isso também é importante que o vendedor atenda a pessoa no pós-venda, né? Porque ele é a pessoa de ponte, como você disse. Foi ele que me atendeu no WhatsApp, foi ele que pegou na minha mão, foi ele que abriu o carro para eu entrar, foi ele que deu a volta, o test drive, né? Ele que fez o test drive comigo. Ele que, na verdade, acaba tirando a foto com o laço. Eu brinco muito que... Ele que mandou polir para tirar aquele risco. Exatamente, é muito simbólico. A foto com o laço é muito simbólico. Uhum. É um momento muito show. Uhum. Mas, assim, ele traz alguns significados. Exato. Em todo o processo. É a pessoa que me tratou, é a pessoa com quem eu negociei, é a pessoa que me atendeu, é a pessoa que participou do meu sonho. E aí, por isso, a importância da foto com o laço, e ele tem um desdobramento disso. Então, precisa olhar para isso dentro de um processo, dentro de um empreendimento. As reclamações, Adriana, que vão, né? Eu sei que você já abordou um pouquinho sobre isso, eu queria só fechar essa parte aqui do WhatsApp, que eu acho bem importante, porque foi para as redes sociais lá, e daí o lojista falou assim, olha, o veículo foi você que vendeu, né? Liga para ele, manda ele tirar as coisas de lá, né? O vendedor nos compromete muito nesse sentido, Adriana, porque daí, assim, ele vai ter que abordar a pessoa, vai ter que, né, botar pressão para ela tirar os comentários, né? Como é que fica isso? Sempre que me perguntam sobre isso, eu adoto a seguinte orientação. Primeiro, por que ela foi na rede social? Qual é a insatisfação verdadeira? Porque às vezes as pessoas vão lá por picuinha, às vezes as pessoas vão lá por realmente ter um problema que não foi solucionado. Então eu sempre digo, identifique o verdadeiro motivo causa, né? que te levou a pessoa a fazer uma publicação. Esse é o primeiro ponto. Trate isso, conversa com a pessoa, entenda. De boa, ela vai retirar o comentário. Se você solucionar o problema dela, ela vai retirar o comentário. Ok? O que eu observo muito? Vendi, concretizei o negócio, assunto encerrado, e aí as pessoas entram num embate, começam a discutir. O comprador fala, a loja fala, o comprador fala, a loja fala, o comprador fala, a loja fala. E aí fica esse embate que fica feio.
eu assisto muito isso. É engraçado porque eu acompanho muito isso, acompanho muito, especialmente os meus clientes, quando eu digo que começam a lavar roupa suja em público. É muito divertido, é muito divertido. Às vezes eu pego assim, printo lá, ou então eu pego para dono do negócio, entra aí e encerra o negócio, tá ficando feio. Encerra a discussão, veja o que está acontecendo, por que isso gerou. Porque a cidade toda fica sabendo. Eu também tenho que pontuar, e eu sou muito categórica no seguinte sentido. Tem muito comprador que está a fim de prejudicar a loja também, loja. né? Tem muito então, disso. Acho que não sei se você comentou aqui, mas eu lembro da gente conversar sobre uma situação de que a pessoa ligou na loja falando da reclamação, subiu a reclamação no Google, depois foi no Procon, depois ainda entrou com o plano. A gente comentou, exatamente. Por quê? Porque no meio de toda essa confusão, essas conversas que vai e vem, acaba fazendo prova. Então, eu vou printando, vou juntando provas contra. E aí, eu tenho uma situação, por exemplo, em que ela foi para o Procon, a gente fez todo um trabalho para resolver o caso dentro do Procon, protocolou isso, e daí, no meio desse caminho, ela achou um advogado, muito provavelmente, que a orientou a entrar com uma ação de indenização por dano moral. Ela meteu ação também. Ela meteu ação também, como você fala, né? Por quê? Porque ela viu uma perspectiva de ganhar mais um dinheiro em cima disso. Então, é uma situação descontrolada que só cresce. Então, eu olho muito por esse aspecto. Reclamou, cuida, conversa, chama, não embate, não discute. Resolva, exatamente. Por outro lado, se a pessoa que está, de alguma forma, comprometendo a imagem da empresa, é preciso ser dito para ela o seguinte, eu sempre oriento, é preciso ser dito para ela. Já solucionamos o seu caso, fizemos o regular atendimento, o problema não existe mais. Se você persiste denegrindo a nossa imagem, isso se chama o dano moral contra a pessoa jurídica. Então, publicamente, o CNPJ, bem legal, hein, gente? Ele acaba perdendo o negócio por causa de uma situação se prejudicando, né? Ele acaba se prejudicando. E o dano moral pela pedido requerido na justiça pela pessoa jurídica, ele só é possível desde que eu tenha comprovadamente sofrido prejuízo público. Mesmo já tendo resolvido uma situação. Ou seja, então vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Eu tô lá em negociação para comprar um carro. Mas aí eu vi acontecendo a situação e eu resolvi desistir da... Isso também está prejudicando a loja, então isso é válido. Exatamente. Aí vai lá no comentário, a pessoa, eu estava na loja, pelo cenário assim, resolvi não concluir a negociação. Então, aí é uma evidência muito legal no sentido de que a loja demonstra ter perdido um negócio por um comentário indevido. Que estava resolvido. Que não existia, que foi... Enfim, tem várias circunstâncias. Tem gente que vive de fazer comentário de tudo e todos nas redes sociais. Sim, então, precisa avaliar caso a caso. Perfeito. A gente está caminhando para o finalzinho, tem mais duas coisas só para dizer aqui, duas perguntinhas. Eu queria perguntar se vale aqui ressaltar alguma coisa sobre laudo veicular, doutora. Costuma dar problema, não dá, né? Falar que foi feito, ou não se comprometer com o laudo. O que é interessante falar aqui para os lojistas sobre isso? Como é que eu vou pontuar isso? Eu, particularmente, sou muito adepta à loja que realiza o laudo veicular em todos os seus veículos. Acha que protege? Protege a loja? Muito, né? Muito. O primeiro comentário que eu escuto, é caro. Gente, não é caro. Tem várias lojas que trabalham, várias empresas que trabalham com laudo pericial. Dá para você negociar, dá para você combinar, dá para você estabelecer um critério para providenciar um laudo veicular. Então, é muito importante. Por quê? Se eu faço uma simples consulta, aquela consulta que todo lojista faz, ele não aponta muita coisa. Ele não aponta passagem, às vezes, por leilão, por sinistro, enfim. Ele não aponta. Situações mais simples, eles passam desapercebidas. Se eu peço um laudo para todo o meu veículo, eu me resguardo. Porque eu sei o que eu estou vendendo. A partir do momento que eu sei o que eu estou vendendo, eu vou anotar dentro de um contrato de compra e venda de veículo.
Então, assim, o carro tem passagem por leilão, o carro é sinistrado por ter se perdido num vendaval, tem uma expressão que se usa para isso, agora que entrou água e tal, tem uma expressão para isso. Enfim, o carro foi batido, o carro teve uma sinistro de média monta, o carro é isso, o carro é aquilo, enfim. Eu transfiro essa mesma informação para dentro de um contrato de compra e venda. A partir do momento que eu faço isso, a venda é transparente, a venda é franca. Você compra o carro nessas condições e você está comprando o carro porque você quer. Eu não estou te obrigando a comprar um carro, Exatamente. muito menos fazendo omissão de uma informação. Então, é muito importante o laudo veicular. E é uma das primeiras coisas que acompanha um contrato. Não é caro, vocês vão observar que quem se protege é a própria loja. Isso é uma proteção, assim, por muitas vezes não tem preço. Porque eu vendo, eu adquiro um carro, eu saio, eu vou 2 quadras, 3 quadras, esse laudo é muito fácil de conseguir. E aí eu vou descobrir que esse carro teve um problema, eu vou voltar e eu vou bater na loja até conseguir cancelar meu contrato. É complicado, né? Então, assim, é muito mais fácil. É o custo-benefício, né, doutora? Exatamente. É preciso pontuar. Às vezes, é muito mais fácil eu vender um negócio transparente do que eu ter que desfazer um negócio quando eu já recebi o financiamento do banco, Exato. eu já paguei o proprietário do carro. Imaginou? Eu já não tenho mais o dinheiro. Aí, o que eu faço com todo esse bololô? Transtorno, né? Exatamente. Então, eu acho que é o custo-benefício, realmente. Isso, acho que protege muito a loja. Eu vejo muitas lojas usar, né, a questão do laudo veicular, mesmo as perícias. E eu acho que realmente protege, tá? Eu acho que ajuda bastante, evita muitos problemas futuros. Porque no laudo, vamos dizer a verdade, né, doutora? Tem problema de ter o sinistro? Não. Se eu aceitei, eu aceito. O carro tá lá, ele vai sair por 40% mais barato, passou pelo leilão, tem sinistro, e eu aceito comprar o carro. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? E tá no laudo que ele tem os problemas, né? As condições negociais me atendem como comprador? Fechou, negócio fechado, tá claro. Ninguém enganou ninguém. Ninguém enganou ninguém. Isso é muito importante. Ninguém enganou ninguém. Isso, perfeito. Vamos partir para os finalmente aqui agora com a nossa entrevista com a doutora Adriana. Já foi excelente, eu já aprendi muito com ela aqui. Eu aprendo todo dia com a doutora Adriana, né, gente? Quem não poderia aprender, né? E eu queria falar o seguinte, Adri, a gente falou bastante aqui sobre várias questões, né, das revendas, e você falou que você apaga incêndio, né? A maioria das vezes você apaga um incêndio, né? Então, assim, qual que é como o jurídico, a assessoria jurídica entra para ajudar? Porque muita gente vê como o gasto. Mas eu não posso fazer esse investimento. Muita gente diz isso para mim também, né? Karina, mas eu não posso fazer esse investimento. Não, tá tudo bem, você vai ter que contratar um CLT, vai ter que pagar o dobro, né? Sem problema nenhum. Então, tá tudo bem, todo mundo pode escolher o que quer fazer, mas assim, é melhor contratar você para resolver o incêndio ou é melhor a gente contratar a assessoria jurídica e dar uma continuidade nisso? Qual que é a diferença, né? Fala aí pro pessoal. Eu sempre, quando eu tento explicar uma situação como essa, eu sempre equiparo a minha atividade dentro de uma empresa de forma consultiva como um plano de saúde. Uau. Eu acho isso muito legal. Por quê? Eu pago um plano de saúde, eu posso usar o meu plano de saúde na medida em que ele se torna necessário e eu vou fazendo a prevenção. Às vezes a doença não vai acontecer, às vezes a doença acontece com um impacto menor. Esse é o nosso plano de saúde. O trabalho de uma assessoria jurídica dentro de um estabelecimento como esse é igual. A partir do momento que você tem uma assessoria mensal, você pode me ligar, você pode perguntar, você pode se informar, você pode se precaver. E muitas vezes eu vou dizer para você, olha, você pode fazer assim, você está errado, mas você pode fazer A, pode fazer B e pode fazer C. De modo que eu possa minimizar o teu risco empresarial, sempre vai ser muito mais produtivo para o lojista. Total. Então, isso é o grande segredo de uma situação como essa. Infelizmente, o que eu escuto de qualquer empreendimento, não é só dos nossos lojistas. Uhum. O tema hoje é os lojistas, né? Mas assim, vamos falar no geral. Mas o dono do empreendimento, ele diz o quê? Não precisa advogado aqui, não tem o processo. Gente, quando você receber o processo, você já está no prejuízo. Você já está perdendo dinheiro.
Então, eu insisto muito, não deixe virar processo. Não deixe virar processo. Temos que enfrentar processo? Tem. Tem muitos casos que a gente não tem o que fazer. Eu sempre digo, faz o seguinte, deixa lá, pra gente administrar, deixa como tá, pra ver como fica. Porque é um jogo de interesses. Sim. Mas quando eu tenho a possibilidade de evitar, isso sempre vai ser mais barato. Então, eu equiparo de novo meu trabalho a um plano de saúde. Perfeito. A gente tem uma pergunta do Jonatas. O Jonatas, nosso amigo, um enorme abraço para ele da EJ7, né, que é lá no Boqueirão. Então, o Jonatas foi um vendedor de muitas revendas, abriu o seu empreendimento e, assim, com muita cautela, tá dentro dos processos, tá caminhandinho. Começou certinho. Parabéns para ele. Aí, Jonatas, olha, né? Parabéns uma propaganda aqui da EJ7, né? Então, ele colocou aqui o seguinte, ó, compramos um carro, foi feito um laudo cautelar, a consulta do Renajude não apontou nada. 5 meses após o carro ser transferido, houve um bloqueio judicial. A ação era contra o antigo proprietário. Como resguardar e prevenir isso? Ai, gente, eu tenho 3 casos recentíssimos de Renajude. Iguais. É uma excelente pergunta, É uma excelente Jonatas. pergunta, com certeza. Normalmente, vamos contar os bastidores da história. O lojista não enxerga isso, tá? Mas as pessoas que estiverem interessadas em entregar um carro dentro do estabelecimento, conversando, você saca que ela está tentando se desfazer de um carro porque está vindo uma dívida. É manha, assim como tem manha para muita coisa, você saca, eu preciso desfazer da venda, preciso disso, preciso daquilo. Tô tentando me desfazer, porque eu sei que tá vindo bloqueio. Eu tinha uma dívida de locação, de cobrança, de execução, de o que for. Então eu sei que tá prestes a bloquear. O que acontece? Eu me desfaço do bem. Qual é a forma de eu fazer uma consulta nisso? Claro que para as lojas isso não é tão fácil assim, mas existe uma possibilidade de um advogado fazer uma consulta no Assessoria Projude. Jurídica. Assessoria Jurídica. A consulta no Projude. A consulta no Projude para o advogado, ela é pública. Então, mediante um CPF e o nome completo, eu consigo entender se existem dívidas, se vem vindo alguma coisa, e aí eu consigo sacar. Eu tenho uma evidência de uma suspeita do lojista. E a gente faz um casamento perfeito. Entendi. Entende isso? E evita o problema. Esse é um dos casos. Um outro caso que eu tive, por exemplo, é o caso em que o carro foi vendido e, infelizmente, não foi feita nem comunicação de venda e nem transferência. Passados os 4 meses, o carro foi bloqueado. E por quê? Porque permaneceu no nome do antigo proprietário. Então, assim, para aquele que compra o carro, ele vai ter que fazer a medida de embargos de terceiro, mostrar que ele é um comprador de boa fé, tentar desbloquear esse carro na justiça. Existem alguns critérios para tudo isso. É moroso, não é fácil. E fica pior Leva tempo. Exatamente. É um processo, um embargo de terceiro até o juiz julgar, é um processo para 1 ano. E nesse sentido, o cara vai ficar sem a propriedade do carro. Sim. Entendeu? Ele não vai conseguir o documento. Isso é fato. A gente tem histórias. Agora, recente, acho que um pouquinho antes do carnaval, eu fui consultada por uma loja que me ligou, doutora, tem um cara que está vendendo um carro aqui, assim, né? Ele me pediu 40% da FIP de uma BMW. Achei estranho. Quem que vende uma BM por 40% do valor? Achei muito... Falei, de onde é o carro? Do Rio de Janeiro. Quem está com você? O amigo do proprietário do carro que é do Rio de Janeiro. Falei, aborta. Porque tem todas as características com a tentativa de passar o carro para frente e trazer um problema. Nesse caso, com o agravante que o carro é fora do estado. Total. Então, assim, não existe galinha morta por um preço fácil. Suspeitem. E aí, esses casos, assim, eu tenho mais 2 histórias legais, assim, nesse sentido de Renajude, que é bem recente. A prevenção é a consulta através do advogado, para te orientar, para pesquisar. Você suspeita do momento da venda, você leva isso, a gente começa a juntar evidência, fazer pesquisa, e você se resguarda de um carro, da venda mal feita, ou de uma compra mal feita. E depois, se não tem assessoria jurídica, vai ter que pagar para ver e vai ter que apagar incêndio. Não vai ter jeito. O que eu me preocupo muito, eu não me preocupo nem com a questão da assessoria jurídica.
Pensa que você comprou um carro, por culpa da loja esse carro não foi transferido, e por culpa da loja você vai ter que enfrentar um processo que você nunca enfrentou na vida. Ela vai dizer o que de você nas redes sociais? Exatamente. Fujam dela, fujam dela. Ela me trouxe problema. Então você gera uma série de insatisfações. Concordo. Excelente, doutora. É sempre muito bom falar contigo. A gente sempre ri muito, conversa muito, descontrai. Bem mais, né? Hoje a gente está um pouquinho sério. Hoje a gente está um pouco mais sério, porque é nosso primeiro podcast. Gente, entra lá, curte, ajuda a gente, faz a gente crescer aí na rede social. A ideia desse trabalho é que a gente... A Adriana está aqui, pode comprovar. Se quiser falar um pouquinho sobre isso, tem liberdade. Para poder trazer para as pessoas, né, de pequeno, médio e grande porte, algumas situações mesmo para elas melhorarem como empreendimento, né, como empreendedores, no empreendimento, né, com a equipe, que é bem importante. Nós ainda trabalhamos com a parte de RH, nós não entramos muito nesses pormenores hoje, porque o assunto era outro, era venda, era pós-venda, né, e eram as revendas. Mas, assim, realmente nós vamos trazer outros profissionais na área de RH e vamos avisar com um tempo hábil para que você consiga participar e traga também as suas perguntas aí, que é muito importante para a gente, né? Tem uma pergunta aqui, doutora, que, né, eu costumo conversar muito com o pessoal do BPO e eles acabaram mandando uma pergunta aqui para mim. Eu acho que é interessante, você que trabalhou em multinacional, trabalha com o pessoal que trabalha remoto, trabalha... Hoje até as audiências são online, né? Sim. Então, a gente costuma dizer, um pouco antes de iniciarmos essa live, estávamos falando, inclusive, do importante de olhar no olho, né? De participar, de tomar café junto, que é muito legal. Mas ela colocou aqui, ó, como manter uma equipe motivada trabalhando remotamente? Existem ferramentas para isso hoje. Quando veio a pandemia, que mudou uma legislação lá, e que veio o home office foi enquadrado dentro da CLT. Então, é uma das primeiras características, né? Então, veio a questão burocrática de novo. Como é que eu adequo um contrato social? Como é que eu vou combinar horário de trabalho? Como é que eu vou combinar ferramenta de trabalho? Como é que eu remunero a ferramenta de trabalho que é do empregado? São várias questões mais burocráticas, mais operacionais, que foram adequadas lá rapidamente em razão da pandemia. Uhum. Mas, com o tempo, vieram ferramentas outras de relacionamento com o trabalho home office. E essas ferramentas outras valem desde um controle de acesso de ponto, desde monitoramento do estado de saúde físico e mental. Hoje existem programas de clínicas especializadas da área de segurança e medicina do trabalho, que eles fazem um monitoramento físico para saber se você está sentado corretamente, para saber o quanto você está bem de saúde física em casa, e inclusive fazem um monitoramento mental. Porque tem gente que sofre para trabalhar sozinho e tem gente que prefere trabalhar sozinho. Então, hoje hoje evoluiu muito isso. E aí, somado a essa série de informações, veio também as políticas de convivência no home office ou no ambiente empresarial, de modo que você trabalhe a motivação de toda a equipe. E aí, o que veio? Normalmente, quem se dá muito bem com o home office são as pessoas que trabalham de forma... que são pessoas mais motivadas, que pessoas mais disciplinadas, que são aquelas pessoas que elas se dão bem com desdobramento de meta. Você dá um projeto e a pessoa se dá muito bem com isso. Então, perfil... As pessoas têm facilidade de trabalhar sozinhas, né? Exatamente, é perfil profissional. Quando eu coloco uma pessoa em home office, eu preciso entender se aquela pessoa ela só trabalha quando o chefe está presente ou se ela tem condição de trabalhar sozinha porque ela é uma pessoa automotivada. Exatamente. Então, isso é muito importante. Eu acho que vale outro encontro, que é a questão do perfil profissional. Total. Total. E vamos pensar nisso. Total. Não adianta eu colocar em trabalho home office aquela pessoa que ela senta para 9 horas no posto de trabalho dela, aí meio-dia ela levanta, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Ela volta exatamente às 13 horas, e é aquela que ela tá ali contando os minutinhos para ir embora às 18. Às 18 bati o ponto sumida da frente do computador. Isso é um perfil. Isso é um perfil. E aí, esse tipo de perfil não é uma pessoa que funcionaria bem no sistema home office.
Uhum. Então, eu acho que hoje, eu particularmente sou muito adepta ao sistema home office, mas tem que saber com quem joga o jogo comigo. Então, esse é o grande diferencial. Exatamente. Perfeito. Respondido aí para a Elisama. Agradecida pela participação também do pessoal ali do Café com BPO. E eu queria agora que a Adriana falasse um pouquinho, né, para a gente encerrar. Ela tem um trabalho também, gente, muito bacana. Ela não fala, tá? Mas ela tem uma página lá no Instagram que fala de construir um negócio de sucesso, né? E para nossa próxima live, a gente vai falar sobre o microempreendedor individual. Quem não sabe do trabalho que a gente faz nos bastidores, nós não trabalhamos só com as revendas, né? Todo mundo acha, as parceiras das revendas. Não. A gente desenvolveu um trabalho e a gente tem uma equipe, um grupo, né, de microempreendedores individual que a gente também gerencia, tem um contador por trás disso que está trabalhando junto com a gente também. E a gente vai trazer esse tema na próxima live, né? E eu queria que a Adriana falasse um pouquinho da página dela, né, de como surgiu esse projeto, para fazer um anúncio aí, para ela aparecer um pouco mais, né? Não tem a foto dela lá, mas tem sim, tem agora já tem. Oh, uau! Embora eu não goste de tirar foto, mas tem uma foto lá já. Fala um pouquinho. Então, a minha página no Instagram é Construindo Negócio de Sucesso. E da onde vem isso? Realmente é porque eu sofro e batalho muito junto com os meus clientes. Eu quero que eles sejam um negócio de sucesso. Eu quero que eles corram riscos, porque faz parte do empreendimento, faz parte de ser dono do negócio. Exatamente. E faz parte de correr riscos dentro do Brasil. Exatamente. Nós temos uma característica do Brasil de que ser empresário aqui é inerente a correr riscos. Mas o que eu digo sempre, corra risco calculado. Saiba o que você está fazendo certo, o que você está fazendo errado e como monetizar isso. Então, construindo um negócio de sucesso. Não é porque ele seja totalmente perfeito. Não é esse o meu intuito. Mas ele precisa saber o que ele está fazendo certo e o que ele está fazendo errado. E como fazer da menor maneira possível. Então, a página nasceu com esse intuito. A página nasceu com o intuito de educar e capacitar o gestor, no sentido de dizer para ele, você está fazendo uma ordem de serviço errada, você está fazendo um boleto errado, você está fazendo... Não dá para protestar o boleto sem ter nota fiscal. São coisas assim, são coisas... ainda está bem no início o trabalho lá, mas o intuito faça as coisas corretamente. E aí eu trabalho muito a questão operacional. Vocês vão observar lá que tem uma outra coisa que é jurídico nato. É muito prática, rotina do dia a dia, que eu dou uma conotação empresarial, muito embora o assunto seja jurídico. E ali nasce várias coisas. Por exemplo, o ano passado eu trabalhei 4 dissoluções de sociedade. Então, tem um trabalho ali que é legal, que eu explico. Quem você vai admitir como sócio? As pessoas saem na empolgação. Qual é o risco de você admitir uma pessoa como sócio de forma errada? Então, qual é o risco de você contratar um empregado de forma errada? Qual é o risco de você estabelecer um banco de horas de forma errada? Muita gente diz, deixa que vira processo. Eu tenho um post lá que eu falo, são 3 anos no mínimo de um processo em andamento no Brasil. É prejuízo para a empresa. Então, construindo um negócio de sucesso. Vem comigo, eu vou te orientar a fazer o mais certo possível. Excelente, segue lá, @construindo um negócio de sucesso, tá? A página da F5 está como @F5 Assessoria e Serviços, né? E no Facebook também, a F5 Assessoria e Serviços, tá? Gente, nós queremos agora aqui agradecer ao Dr. Sérgio Medeiros, né, que foi a pessoa que nos cedeu o espaço para poder fazer esse trabalho aqui e dar andamento. Ele tem um aplicativo e eu queria que todo mundo entrasse lá, visse esse aplicativo, eu acho bem bacana. O Dr. Sérgio tem um trabalho com voluntariado, né? Ele é médico, psiquiatra, e eu acho bem importante ressaltar esse trabalho. Tá aqui, ó. Mais Brasil Telemedicina, né? Se você puder, entra lá, né? Curte, segue a página, entra dentro do site, né? Fala com o Dr. Sérgio, ele é super acessível e queremos agradecer, Dr. Sérgio,
Muito obrigada, um enorme abraço por tudo que fez hoje por nós aqui, certo? Com certeza. Adriana, quer agradecer ao pessoal? Com certeza. Acho que agradeço a você por primeiro, por ter assim, me prestigiado no sentido de trazer para o primeiro encontro. Acho que foi um desafio. É um projeto novo, somado à responsabilidade de trazer um conhecimento diferente. Eu tenho toda certeza que vai ser um sucesso. Acho que tem muito assunto empresarial por vir aí, podendo contar com vários profissionais de outros ramos. Então, sucesso ao projeto, sucesso a você. Obrigada pelo convite. Obrigada para quem esteve nos assistindo. Voltem sempre, perguntem, pesquisem. Estamos por aí sempre. E eu diria que um dos diferenciais, acho que tanto o meu quanto da Karina, é sempre essa facilidade de contato. Passa a mão no WhatsApp e pergunta, e a gente está sempre disponível para responder. Eu acho que isso é muito importante no meio empresarial. Total, eu sou muito adepta disso, porque eu acho que a gente tem que ser acessível, né? Exatamente. Tem que ser palpável, né? A dúvida aparece, eu não posso marcar o horário, ficar esperando 48 horas, semana que vem, para tentar dar um pontapé no meu problema. Não. Então, essa questão de acessibilidade, eu imagino que é o nosso diferencial e talvez pela nossa parceria também. Obrigada, doutora. Tá bom? Gente, quero agradecer vocês que ficaram junto com a gente, que passaram pela live. A gente vai subir no YouTube, vai subir na página, vamos fazer uns pequenos vídeos, vamos colocar também lá no Instagram. E segue o pessoal na página, né? Se tiver alguma pergunta, a doutora foi muito clara, eu sou muito adepta disso também. Envia no WhatsApp, né? Faz a pergunta, eu reposto para ela responde, você salva o seu contato, você vira contato da doutora Adriana, e é assim que a gente faz a nossa rede de contatos, né, doutora? Então, eu quero agradecer ao meu marido que esteve aqui, querido, amado, que veio nos ajudar hoje, que foi o nosso sonoplasta, que ajudou a gente também com esse trabalho bonito aqui, gente. Olha, ele faz esse trabalho bonito, tá? F5 também faz isso. Então, se tiver dúvida, eu quero terminar com você. Tem dúvida? Dá um F5. Atualiza. Valeu, gente. Obrigada. Fechou?